bom dia a você que está aqui já acompanhando o nosso estudo bíblico de todo domingo, às 10 horas da manhã. Que prazer poder falar com você nessa manhã de 16 de maio de 2021. Nós estamos felizes, glória a Deus, porque Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, a mim e a minha família, e eu espero que esteja acontecendo o mesmo com você e a sua família. Hoje, 16 de maio, está completando exatamente 6 anos da nossa posse aqui na Igreja Batista Regular Boas Novas, como pastor. Eu louvo a Deus por esses 6 anos que Deus tem nos dado, tem nos abençoado aqui e tem edificado a nossa vida, a vida da nossa igreja, da nossa família, das famílias aqui dessa igreja. Então este é o nosso 7º ano de trabalho e estamos completando, então 6 anos de ministério aqui. A Igreja Batista Regular Boas Novas fica aqui no bairro Planalto Turuum, em São Luís do Maranhão. Então nós temos um canal no YouTube. É só você digitar Igreja Batista Regular Boas Novas SLZ e você vai encontrar o nosso canal aqui no YouTube e poder então desfrutar dos nossos cultos. Então toda quarta às 8 horas da noite, todo domingo às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, sendo que no domingo pela manhã é apenas um estudo bíblico de 30 a 40 minutos ou menos, é só uma meditação para que então possamos edificar os nossos irmãos, nossas famílias, aqueles que porventura estiverem passeando aí pelo YouTube e chegarem ao nosso canal. Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, como hoje, nós vamos ter um estudo bíblico e também o nosso culto é transmitido no canal do YouTube, tá bom? Hoje você está vendo essa meditação no meu perfil, no perfil do PR Marcelo Correia, e você pode estar então aqui no meu perfil do PR Marcelo Correia também ouvindo essa meditação e você pode estar ou no canal do YouTube ou aqui no meu perfil. Não tem ficado gravado as nossas meditações aqui no meu perfil do Instagram, mas eu vou ver uma maneira de colocar aqui no nosso perfil. Eu uso um programa no computador para fazer a transmissão no Instagram. Então, muito obrigado porque você está aqui comigo e vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, orar por sua família, orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falarmos, ó Deus, a tantas pessoas por meio dessa plataforma que é o Instagram, ou também aqui pelo YouTube. Nós queremos te agradecer, Senhor, por estas ferramentas que têm servido para a divulgação do Evangelho, para a propagação das boas novas, para a edificação daqueles, ó Deus, que porventura estejam fracos, necessitados, ó Deus, de alento, de aprendizagem da Tua Palavra. Abençoe cada uma das pessoas que estão aqui e aquelas, ó Deus, que chegarão e assistirão essa meditação. Abençoe nossas famílias nesse mês da família, que possamos, ó Deus, buscar recursos na Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, lutar contra as armadilhas do inimigo, contra a nossa família. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, essa é uma meditação para homens, com um tema voltado para homens. Homens casados, homens solteiros, mas também essa é uma meditação para mulheres. Mulheres casadas, mulheres solteiras que queiram, então, aprender sobre a masculinidade,
para que então possa lidar melhor dentro do namoro, ou do noivado, ou do casamento, e ter uma vida agradável com a sua família. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa desfrutar desse momento de edificação, que seja uma bênção para a sua vida. Então, para que todos possamos orar pelas famílias, pelos homens, então nós devemos aprender sobre as virtudes que o homem de Deus deve possuir. Então, existe na palavra de Deus algumas virtudes que Deus então instrui os homens a possuírem. E nessa manhã, para o nosso estudo de hoje, nós vamos verificar algumas dessas virtudes. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 10. Se você tem uma Bíblia aí com você, abra sua Bíblia em Atos. Eu já deixei marcado aqui. Então você vai abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículos de 1 ao 22. Então abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 10, versículos de 1 ao 22. Nós vamos fazer essa leitura bíblica nesse momento. E é daqui desse texto, então, que nós vamos aprender algumas virtudes que a palavra de Deus tem para nós. Eu vou fazer a leitura bíblica. O texto bíblico diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez o anjo lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão,
Disse-lhe o Espírito: Estão aí os 2 homens que te procuravam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram o centurião, Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amém? Essa foi a palavra do Senhor, aqui em Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 16. E nós fizemos a leitura desse texto, que traz, então, a história, o testemunho de um homem que possuía algumas virtudes que todo o homem de Deus deve possuir. O texto bíblico que lemos, meus irmãos, dá destaque a um homem chamado Cornélio. O destaque principal aqui é ao fato de ele ser um gentil e ter convidado um judeu, Pedro, para ir à sua casa e ali pregar o evangelho. Deus, então, dá uma visão a Cornélio de que ele deveria fazer esse convite a Pedro. Deus dá uma visão a Pedro de que Pedro deveria obedecer às instruções de Deus. E assim há esse encontro. E dentro desse encontro, irmãos, nós podemos, então, aprender quais virtudes que todo homem de Deus deve possuir. Agora, quem é esse homem chamado Cornélio? Cornélio era um homem, um nome próprio. Esse nome Cornélio era um nome próprio e era um nome comum e era um nome honrado no Império Romano do primeiro século. Honrado porque um ditador chamado Públio Cornélio Sula tinha ganhado fama. E então os homens ali, na maioria das vezes, eram chamados de Cornélio. E muito provavelmente haviam muitos Cornélios naquela época, naquela região, por causa deste homem, deste ditador, então chamado Públio Cornélio Sula. Então você pode depois pesquisar um pouco mais sobre a história e verificar as vitórias e as conquistas desse ditador. Cornélio era um oficial, e era um oficial de um exército romano importante. Ele liderava uma companhia de aproximadamente 100 soldados. E ele era um homem importante naquela época, um homem muito ocupado, um homem de muitos afazeres, cuidava de muitos soldados, cuidava de muitas áreas ali da sociedade. Em uma legião romana, havia 60 centuriões. Então, Cornélio era um desses centuriões, um desses 60 que comandavam ali. A cada um desses comandava 100 homens. Então, além de Cornélios, desculpa, irmãos, é interessante notar que além de Cornélios, a Bíblia também dá destaque a 3 outros homens, também centuriões. Então, um deles é o centurião que vai até Jesus para curar o seu criado. Então, lá em Mateus, capítulo 8, nós lemos sobre um centurião que vai até Jesus para que Jesus, então, cure o seu criado. Um outro centurião é o centurião que guarda o túmulo de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 27, nós temos mais um centurião guardando ali o túmulo do Senhor Jesus. E a Bíblia dá destaque ao testemunho desse centurião. Então, o evangelista Mateus, ele vai dar destaque às palavras do centurião. Então, quando Jesus ressuscita e tem todo aquele alvoroço, o centurião chega a dizer: verdadeiramente, este era filho de Deus. Ele reconhece, então, que Jesus era
quem devia ser. E um terceiro centurião, que a palavra de Deus dá destaque, é o centurião chamado Júlio, da corte imperial, que ficou responsável por Paulo. Lá em Atos capítulo 27, nós vamos ver a leitura e o testemunho, a história desse centurião chamado Júlio. E a palavra de Deus também faz questão de citar o nome dele pela importância que ele teve nesse cenário na vida de Paulo. Então, o centurião Cornélio morava na cidade de Cesareia, da Palestina, a capital da Judéia, que estava ali sob o comando dos procuradores romanos e ficava a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. Não era uma distância muito interessante, muito próxima de onde ele estava. Muito provavelmente aquela região era uma região habitada predominantemente por gentios. Judeus já haviam se espalhado ali por toda a região. Judeus cristãos já haviam se espalhado ali por toda aquela região. Gentios que haviam ido e viajado já haviam se convertido e já haviam voltado. Provavelmente seja o caso de Cornélio. Ou ele fez uma viagem, ouviu o evangelho de Cristo e voltou, convertido, e ali então conseguiu alcançar a sua família com o evangelho, conseguiu alcançar os seus criados e os soldados. O texto não indica isso, mas essa é uma possibilidade de que Cornélio, sendo quem o texto bíblico diz que é, ele conseguiu alcançar então a sua família com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muito provavelmente, ou ele ouviu o evangelho lá, em alguma das cidades, onde o cristianismo já estava muito, muito avançado, ou ele foi alcançado por algum gentio que, viajando, voltando, então, pregou o evangelho a Cornélio. Então, Cesareia era uma cidade muito importante também dentro do cenário bíblico. Cesareia foi onde Filipe, o evangelista, morou. E também foi onde o apóstolo Paulo ficou aprisionado durante ali um bom período em que Félix e Festo eram procuradores. O texto bíblico está lá em Atos capítulo 23. Então, Cornélio era um gentio e pode ter sido aqui uma das primeiras portas de entrada do evangelho ao mundo gentio. Claro, o texto bíblico oficial a respeito da primeira missão evangelística, vamos dizer assim. Então, o texto bíblico oficial de uma primeira missão formal é o texto de Atos capítulo 13 em diante, ali capítulo 15, em que Paulo e seus companheiros são enviados a pregar o evangelho em outras comunidades. Então, esse pode ter sido o embrião, né, do movimento missionário. Pedro vindo até Cornélio, um gentio, uma região predominante de gentios, pregando o evangelho. Capítulo 10 é um capítulo muito interessante para a leitura bíblica, e você pode fazer a leitura bíblica e você vai perceber que Pedro então prega o evangelho ali em Cesareia, na casa de Cornélio. O texto bíblico diz que muitas pessoas estavam ali naquela casa também ouvindo o evangelho. Então, muito provavelmente, aquelas pessoas que ouviram o evangelho ali da boca de Pedro saíram a contar, a espalhar o evangelho também ali naquela região, e outras pessoas foram convertidas ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há aqui virtudes bem visíveis em Cornélio, que levou o evangelista Lucas a mencioná-lo, e, portanto, essas virtudes devem ser cultivadas também por todos nós. Então, nós não vamos ser citados pelo evangelista, ou nós não vamos ser elogiados em praça pública, mas Deus, então, espera que todo homem, todo servo, todo seu servo, possua características, virtudes que sejam de testemunho para a pregação do evangelho. Eu vou alistar aqui pelo menos 3 virtudes que o homem deve possuir.
Aqui nesse texto nós encontramos pelo menos 3 virtudes que o homem de Deus deve possuir, deve desejar alcançar, para que então possa servir a sua família, para que possa servir a comunidade em que está inserido, para que possa então ser um grande servo do Senhor. Então, vamos lá. A primeira virtude que eu gostaria de alistar aqui é que o homem de Deus deve ser um homem devoto. O homem de Deus deve possuir devoção. O que é devoção? Devoção, segundo o dicionário comum, um dicionário comum, não precisa ser um dicionário bíblico, né, mas um dicionário comum. Então, devoção tem o sentido religioso. Devoção tem o sentido de prática religiosa. Devoção tem o sentido de dedicação íntima a algo religioso, a algo voltado à religião. Então, devoção também pode estar ligada ao objeto especial de veneração. Devoção pode ser afeto, interesse íntimo por alguma questão. E nisso nós podemos perceber que Cornélio era um homem que tinha afeto pelas coisas de Deus, tinha devoção pelas coisas de Deus, tinha o sentimento religioso, ele praticava a religião cristã. Podemos alistar aqui, meus irmãos, algumas das práticas religiosas e a dedicação do centurião Cornélio. Lucas parece que faz questão de dar destaque a essas práticas. Então, Lucas vai dizer que Cornélio era um homem piedoso. Piedade pode ser tanto um sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio, como também um sentimento religioso ou prática religiosa. Lá no versículo 30 de Atos capítulo 10 vai dizer que Cornélio jejuava. Então, o jejum era uma das práticas religiosas daquele tempo. Hoje o jejum não é mais praticado com fins religiosos, mas muito mais com fins de emagrecimento e mais para a saúde do corpo físico, né? Mas o texto bíblico diz que Cornélio praticava o jejum. Era um homem piedoso porque também dava esmolas às pessoas. Então, dar esmolas era um dos atos religiosos daquela época que as pessoas praticavam, esperando receber o bem de Deus. Agora, a palavra de Deus vai dizer que a salvação, a bênção de Deus, não vem pelas obras que eu pratico, mas é uma graça de Deus, é uma graça por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, alguns feitos do jejum na vida dos servos de Deus. Primeiro, Moisés, ele foi diferente. Então, Deus transformou a vida de Moisés após o jejum. Jesus iniciou o seu ministério depois de haver passado por um período de jejum. Então, se você quer experimentar transformação na sua vida, mudança de vida, experimenta um jejum, experimenta realizar um tempo de oração, de dedicação à palavra de Deus, sem se preocupar com a internet, sem se preocupar com o trabalho, sem se preocupar com comida, e assim por diante. Experimente, então, viver a prática religiosa. Também Lucas vai dizer que Cornélio era um homem temente a Deus. Lucas também diz que Cornélio era um homem que deu atenção aos mandamentos de Deus. Cornélio seguia aquilo que estava prescrito na lei de Deus. Então, ao receber a visita do anjo, imediatamente ele parou, deu ouvidos à voz do anjo, não apenas deu ouvidos à voz do anjo, como obedeceu exatamente às instruções do anjo de Deus. Nós podemos ver também que Pedro era um homem de virtudes. Pedro era um homem devoto também, porque também deu ouvidos à voz do anjo, e não só deu ouvidos à voz do anjo, mas ele fez aquilo que o anjo estava ordenando ser feito. Uma pergunta para você. Você tem sido o tipo de pessoa devota da palavra de Deus, não devota a pastores, não devota a igrejas,
mas a palavra de Deus. Você tem cumprido com o que a palavra de Deus tem ensinado? Você tem feito aquilo que a palavra de Deus tem dito para que você faça? Cultive a devoção. Cultive amor pela palavra de Deus. Cultive amor pela igreja de Deus. Cultive amor pelos líderes que Deus coloca na sua vida. Seja um homem devoto. Também o livro de Atos, Lucas, ele vai dizer que o Cornélios era um homem de oração. Então nós podemos perceber no texto que havia um horário específico que Cornélio dedicava à oração. Então você tem dedicado tempo à oração? Você tem buscado Deus em oração? Você tem buscado aprender do Senhor em oração? Uma outra característica de Cornélio que nos leva a entender que ele era um homem devoto é que ele desejava conhecer a Deus. Cornélio, além de piedoso, Cornélio, além de temente a Deus, ele desejava conhecer a Deus. Então ele envia seus servos até Pedro, traz Pedro até a sua casa e ali no seio da sua família, ele aprende da palavra de Deus. Ele era um homem de testemunho. O texto bíblico diz lá em Atos 10, 22, quando os criados de Cornélio chegaram a Pedro, então eles disseram que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem piedoso. Então esse homem piedoso, temente a Deus, ele desejava conhecer a Deus. E ele pediu para que o servo de Deus pudesse ir à sua casa e ali ensinar a palavra de Deus. Quais são suas dúvidas? Quais são seus temores? Quais são seus questionamentos à luz da palavra de Deus? Convide o servo de Deus para que então possam ter um momento de estudo bíblico, de aprendizagem da palavra de Deus. Nós vimos aqui que Cornélio era um homem devoto. Então a primeira virtude que o homem de Deus deve possuir é devoção. Busque a Deus, busque aprender do Senhor, busque saber e praticar as coisas de Deus. Quero ainda aqui, meus irmãos, destacar uma segunda virtude que o homem de Deus deve possuir. O homem de Deus deve ser líder espiritual da sua casa. Uma segunda virtude que o homem de Deus deve possuir é liderar. Nós, homens, fomos criados por Deus para liderar, conduzir as pessoas a Deus, conduzir a nossa família a Deus. E aqui uma virtude que Cornélio possuía era de ser um líder espiritual da sua casa. Eu conheço muitos homens. Eu conheço alguns homens que sequer demonstram intimidade com Deus, que sequer falam com Deus de forma íntima, que sequer conduzem sua família à igreja. Quem dirá uma oração ou um estudo bíblico familiar? Então eu conheço homens que sequer demonstram sua intimidade com Deus por meio de palavras. Quanto mais ações concretas, do tipo, senta aqui, criança. Minha esposa amada, venha cá, vamos sentar aqui. Vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus, vamos ler um salmo. Sentem aqui todo mundo, vamos fazer uma oração. Tem alguém da nossa família enfermo, tem alguém da igreja enfermo. Tem esse propósito aqui da nossa casa que nós queremos alcançar. Vamos orar. Alguns homens chegam a colocar dificuldade. Ah, porque eu não estudei no seminário. Ah, porque eu não tenho livros. Não precisa de livros. Não precisa de seminário para você fazer um devocional com a sua família. Você pode escolher um texto bíblico. Você pode escolher um horário e ali dedicar aquele momento à oração e leitura da palavra de Deus com a sua família. Meus irmãos, está na moda desses últimos dias dizer que não vai à igreja, mas que está bem com Deus. Não sei se você já ouviu aí alguém dizer assim: ah, eu não vou na igreja não, mas eu estou bem com Deus. Eu ligo para pessoas, eu mando mensagem no WhatsApp para pessoas e elas me dizem: pastor, não se preocupe, eu estou bem com Deus aqui na minha casa, não é problema com a igreja não, pastor, a igreja não é o problema não, mas eu estou bem com Deus.
Eu me pergunto, que Deus é esse? Eu fico me perguntando, Senhor, mas que Deus é esse que a pessoa diz que está bem com Deus? Porque o Deus das Escrituras, o Deus da palavra, manda congregar. O Deus da palavra nos criou, nos salvou para vivermos em comunidade. É impossível ao cristão sincero, ao servo de Deus, viver neste mundo sem congregar. Num momento ou noutro, a fé vai esfriar, o amor vai esfriar, e você vai perceber o quão distante está de Deus. Aos poucos, o mundo vai minando a nossa força. Aos poucos, as coisas do mundo vão tirando as nossas forças, a nossa coragem, e nós vamos enfraquecendo, vamos ficando debilitados e acabamos morrendo. E eu me pergunto, Senhor, mas que Deus é esse que a pessoa está servindo? O Deus das Escrituras é o meu Senhor amado. O Deus das Escrituras é o Abba Pai, que me pega pelo colo, me coloca nos seus braços. O Deus das Escrituras é o Deus de amor que me coloca numa comunidade para eu me juntar a outras pessoas e ali demonstrar amor àquelas pessoas. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus da palavra. E muitos homens, muitas mulheres, muitos bons servos de Deus têm se deixado levar pela moda do coronavírus. Ah, não, porque você não vai à igreja? Não, pastor, a pandemia, nós ainda estamos com medo. Mas aí a pessoa vai ao shopping, vai ao supermercado, vai à feira livre, vai ao trabalho, se encontra com pessoas da família, vai a festinhas particulares e escondidas. Mas para vir à igreja congregar, tem dificuldade por causa do coronavírus. Avalie seu coração. Veja se você não já está esfriando, se você já não está caminhando na mesma direção que o mundo está caminhando. Seja um líder espiritual da sua família. Seja um líder espiritual da sua vida. Seja uma mulher líder espiritual das suas filhas, dos seus filhos. Seja líder espiritual na sua igreja. Seja líder espiritual da sua vida. Não permita que o diabo roube esse privilégio de você. Aqui nesse texto, nós encontramos um homem maduro. Um homem que tinha maturidade para então servir a Deus e conduzir a sua família até os pés do Senhor. Você é uma pessoa madura? Você tem buscado maturidade espiritual? Você tem buscado viver de forma tão madura a ser um líder espiritual? Uma das características da maturidade, em certo sentido, é o caminhar sozinho. Ah, não, pastor, maturidade é ser uma pessoa velha, maturidade é ser uma pessoa com algumas experiências dentro da igreja. Não, maturidade, em certo sentido, tem a ver com caminhar sozinho, sem a dependência do pastor ter que estar ligando para você, sem a dependência de um irmão ter que estar se preocupando com você, sem a dependência de que você deve estar ou não à frente de algum trabalho na igreja. Caminhar sozinho. Cornélio estava caminhando sozinho. Cornélio entendia a sua missão no mundo e a sua missão dentro do cristianismo. Mesmo caminhando sozinho, no sentido de que não precisou ficar sendo conduzido de um lado para o outro. O texto bíblico diz que a sua família servia a Deus. E agora ele estava aprendendo com alguém que tinha maior experiência e comunhão e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito provavelmente, Cornélio fazia seus devocionais sozinho, fazia sua leitura bíblica sozinho. O texto bíblico diz que na hora 9ª do dia ele se ajoelhava, ele parava suas tarefas para então fazer suas orações. Cornélio não era um crente que o testemunho era bom para a igreja, mas um testemunho mau no lar. Tem muitos irmãos, muitos bons homens, boas mulheres na igreja, mas em casa dão péssimo testemunho. Que tipo de líder espiritual é você? É o tipo de líder espiritual que precisa de alguém para estar te dizendo o que fazer, como fazer, corrigindo você? Que tipo de líder espiritual é você?
de bom testemunho em casa e fora de casa? Que tipo de líder espiritual é você? Aqui nós vemos que um líder espiritual também é aquele que conduz a sua família a Deus. Cornélio era um homem que amava a sua família e queria a sua família aos pés do Senhor. Você é alguém que quer a sua família aos pés do Senhor? Se você ama a sua família, conduza a sua família aos pés do Senhor. Não deixe sua família em casa. No domingo à noite, 7 horas da noite, tem culto na igreja. Não deixa a tua família em casa. Leva a tua família na casa do Senhor. Meus irmãos, uma outra característica aqui que nós percebemos do texto bíblico, uma outra atitude do texto bíblico que nós percebemos aqui, é que Cornélio então chamou o apóstolo do Senhor, o apóstolo Pedro, e Pedro então foi à casa de Cornélio, e ali na casa de Cornélio, Pedro pregou o evangelho para a sua família. Muito provavelmente seus vizinhos estavam ali. Lá no versículo 24, diz que Cornélio tinha ali seus familiares, servos e muitas pessoas que o acompanhavam, estavam ali ouvindo a palavra de Deus. O Senhor deve estar dentro da nossa casa. Leve o Senhor para dentro da sua casa. O que você tem trazido para dentro da sua casa? O que você tem trazido para o seu lar? Vícios em bebida? Vícios em jogos? Programas fúteis de TV? O que você tem trazido para dentro da sua casa? Cornélio mandou buscar o apóstolo do Senhor. Cornélio mandou buscar o homem de Deus, para que o homem de Deus viesse à sua casa e ali na sua casa pregasse a sua família, pregasse o evangelho do Senhor. Vou me adiantar aqui para a gente correr no tempo. A terceira e última virtude que eu quero destacar aqui é que o homem de Deus deve ser generoso com os mais humildes. O homem de Deus deve ser generoso. Eu não sei se você já ouviu alguma história sobre alguém que não é generoso. Geralmente no nosso grupo de amigos sempre tem alguém que não é generoso. Não gosta de repartir, não gosta de doar ali o lanche ou aquelas coisas que estão sendo compartilhadas. Então, diz que uma pessoa, uma pessoa que não é generosa, né? Ela pode atravessar o mar inteiro com um comprimido efervescente na mão e ela vai atravessar o mar inteiro e vai chegar lá do outro lado e o comprimido ainda vai estar inteiro dentro da mão dela. De tão apertada que a mão é para não doar, para não ser generoso. Aqui no Maranhão, as pessoas usam uma expressão que é... A expressão, Senhor, é canhenga. As pessoas usam a expressão canhenga. Em outros lugares é canguinha. Não lembro agora outras expressões, mas aqui no Maranhão as pessoas usam essa expressão, né? Uma pessoa que não doa, uma pessoa que não é generosa, ela é uma pessoa canhenga, né? Então, quando você encontrar por aí na sua vizinhança uma pessoa que não é generosa, né? Não gosta de fazer doação, não gosta de compartilhar coisas, então chama essa pessoa de canhenga. Aqui no Maranhão a gente chama essa pessoa de canhenga. O servo de Deus não pode ser canhenga. O servo de Deus deve ser generoso. O servo de Deus deve doar-se, deve ser generoso para com a sociedade, deve ser generoso para com aqueles que mais precisam. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, diz que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, aquele que é generoso é abençoado por Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz aos de Corinto: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não dê com tristeza, não seja uma pessoa triste na hora de dar algo, de ser generoso, de abençoar alguém, né? Abençoe alguém, seja generoso com alguém, seja generoso com a sua família, seja generoso com a sua igreja, seja generoso com uma comunidade aí na sociedade, na sua cidade, que
gosta de abençoar a pessoa. Então, generoso com os humildes. Cornélio era um homem generoso com os humildes. O verso 2 de Atos 10 diz que ele dava esmolas ao povo. O anjo do Senhor disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vemos aqui nas Escrituras, aliás, versículo 4 é que o texto bíblico diz isso, né? O anjo dizendo a Cornélio que as esmolas dele têm subido aos céus. Deus tem então entendido, visto as esmolas que Cornélio tem dado, né? Está lá no versículo 4. Então nós vemos nas Escrituras algumas formas em que a generosidade não agrada a Deus. Então você pode estar pensando assim: eu vou ser generoso, mas você pode estar sendo generoso com motivos errados. Então, quando é que a generosidade não agrada a Deus? Quando o ato de generosidade é para causar boa impressão às pessoas. Então, quando você está sendo generoso para que outras pessoas possam ver que você é generoso, Deus não se agrada disso. Deus também não se agrada de uma generosidade quando o ato de generosidade é esperando receber alguma coisa em troca. Então, quando você quer, não, eu vou abençoar aqui fulano, eu vou dar aqui isso aqui a fulano, porque Deus vai ver e vai me abençoar. Deus também não se agrada disso. Deus reprova o ato de generosidade que é tentando comprar a salvação. Então, Deus também não se agrada desse tipo de generosidade. Quando você dá o dízimo, por exemplo, porque você quer mostrar ao pastor ou à igreja que você é dizimista, quando você dá o dízimo porque você quer receber algo em troca, né? Ou você é generoso com alguém porque você quer receber algo em troca. Quando você quer ser salvo, quer buscar, quer comprar a salvação, então Deus não se agrada disso. O generoso com o servo do Senhor, então Deus abençoa todo aquele que é generoso com o servo do Senhor. Deus abençoa aquele que é generoso com as pessoas. Deus abençoou Cornélio. Abençoou Cornélio com a visita do servo de Deus, com o evangelho, com sua família então sendo salva, com os seus soldados ali sendo salvos. Deus abençoou grandemente a vida de Cornélio. Cornélio abençoou a vida de Pedro. Então Pedro foi chamado, Pedro veio à sua casa e ali partilhou da bênção de Deus na vida de Cornélio. A generosidade, meus irmãos, nos ajuda a socorrer o necessitado. Quem são as pessoas necessitadas aí na sua igreja? Quem são as pessoas necessitadas aí na sua casa, na sua vizinhança? Então seja generoso. A generosidade nos auxilia na obra missionária. Então ser generoso auxilia a obra missionária. Ser generoso também nos ajuda a não sermos gananciosos. Então quando você é generoso, quando você doa, oferta, contribui para algumas obras aí na sua cidade, na sua igreja, você também está deixando de ser ganancioso, só querendo as coisas para si e guardando, né? Então, meus irmãos, hoje nós passamos do tempo, infelizmente, ou felizmente, nós passamos o tempo determinado de 30 minutos, mas eu gostaria de concluir dizendo que cada um de nós deve possuir pelo menos essas 3 virtudes. A primeira virtude é devoção. Você precisa ser devoto do Senhor, buscar, praticar e viver as coisas de Deus. Nós precisamos ser líderes espirituais do nosso lar. Nós precisamos, então, meus irmãos, sermos generosos. Então, quando somos generosos, nós somos abençoados pelo Senhor. E não devemos ser generosos para sermos abençoados, mas porque já somos abençoados. Te agradeço pela tua companhia até aqui. Que Deus te abençoe, que possa ter sido edificante para a sua vida esse estudo bíblico. Então, hoje à noite eu te espero aqui no canal do YouTube da igreja, às 19 horas, para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e também participar aí ativamente das nossas programações presenciais, nosso templo. Então nós podemos receber até 50% da capacidade do nosso templo, e nós esperamos aqui então receber os amados
para juntos adorarmos ao Senhor, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e muito obrigado por sua companhia.